Olá, muito bom dia para você. Agora são 8 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília e a gente continua nesta cobertura especial sobre a proclamação do rei Charles III como monarca agora da Inglaterra, do Reino Unido. Quem está aqui no estúdio acompanhando continua William Oliveira com a gente. Agora imagens ao vivo, direto de Londres. William, é uma tradição essa que, quer dizer, uma tradição, vamos dizer assim, né? Que está acontecendo nesse momento, depois de 70 anos de trono da rainha e que foi preparada muito antes, né, disso acontecer, não é? Exatamente. A gente está vendo alguns ritos que hoje podem não fazer sentido, mas no passado tinham motivo de ser. O que está acontecendo nesse momento aí é o finalzinho da procissão da segunda proclamação de rei Charles III como novo monarca do Reino Unido. Isso aconteceu inicialmente lá no Palácio de St. James, onde o Conselho de Adesão se reuniu, escolheu Charles como o novo monarca. Lá na sacada do palácio ele foi proclamado rei. Depois uma procissão segue até esse local chamado de Royal Exchange, onde acontece a segunda proclamação dele como rei do Reino Unido, né, como novo monarca. Aí você pergunta, mas já anunciou lá, tá todo mundo sabendo, por que anuncia aqui também? Imagine-se que lá em 1600, 1500, 1400, né, como a proclamação que acontecia lá no Palácio St. James não era sabida ainda no centro de Londres. Então, ela acontecia nesses momentos. Os tiros de canhões, que pra gente hoje também podem parecer ultrapassados, ele avisava lá na Escócia, lá no País de Gales, lá na Irlanda do Norte, que já tínhamos um novo rei proclamado. Então, essas simbologias, né, que hoje podem parecer ultrapassadas, no passado faziam sentido e hoje, claro, muito da monarquia britânica sobrevive justamente por causa desse tradicionalismo, né, que vai desde a guarda imperial estar vestida com essas roupas tão emblemáticas, né, que viram souvenirs no mundo todo, e que toda vez que a gente vê a imagem dos guardas reais, a gente tem essa boa impressão da monarquia britânica, né? Então, esse tradicionalismo é seguido, ainda que alguns desses atos hoje possam não fazer sentido, né? Imagine-se que um ato que foi televisionado não precisaria ser noticiado novamente em Londres, mas é uma tradição que não só é belíssima aos olhos, né, como também para todo mundo que está ali presenciando, deve ser emocionante também. E mais que isso, Thiago, essa cerimônia serviu também de conforto. A gente tem que lembrar que Londres está em luto pela morte da rainha, mas a ascensão de um novo rei, a chegada de um novo rei, o empoderamento que isso traz, né, para essas pessoas, e nesses atos também conforta um pouco aqueles que perderam a monarca e o próprio filho que acabou de perder a mãe, né? Sim, tirando essa parte triste dessa história, da perda da monarca, né? Também tem agora uma nova página na história do Reino Unido, que é a proclamação do rei Charles III e essa expectativa de cada um dos países de receber o novo rei pela primeira vez, né? Agora a gente deve ouvir a execução do hino nacional inglês, já com aquela devida alteração. A gente lembra que se falava a rainha, né? Deus salve a rainha, agora... E agora é God Save the King, né? Que é Deus salve o rei. Então é executado o hino nacional do Reino Unido nesse momento, já com a alteração, embora seja um hino apenas cantado, aqueles que cantam já cantam com a nova letra, né? Enquanto a gente acompanha com imagens ao vivo, direto de Londres, a gente conversa sobre o que está acontecendo também, o que provavelmente vai acontecer, com a Cristiane Lopes. Ela é analista internacional e pesquisadora do Grupo de Estudos da Eurásia. Cristiane, muito obrigado por atender a Record News. E a gente começa perguntando em relação a diferenças de estilo do rei Charles para, então, a Rainha Elizabeth II. Será que existe uma diferença visível, se é que a gente pode dizer assim, para o estilo de liderança de cada um? Bom dia, Thiago. Agradeço o convite da Record News. E acredita-se que sim, deve haver uma diferença bem grande aí no estilo, porque a rainha, ela é conhecida pela extrema discrição que ela sempre teve em relação às próprias opiniões. Então, a rainha sempre governou deixando de lado as próprias visões, digamos, e deixando que a política em si fosse feita pelo parlamento, né, e pelos representantes que vêm ali governar em nome dela.
Só que o rei Charles, enquanto príncipe ainda, ele é conhecido por ter opiniões bem fortes, assim, e manifestar essas opiniões que ele tem. Então, por exemplo, uma questão que é muito cara para ele é a questão ambiental. Ele se preocupa muito com isso e em vários momentos ele deixou isso bem claro, manifestou esses pensamentos. Então, quando perguntado em relação a isso, né, sobre como seria, ele afirmou que deve ficar um pouco mais discreto também, né, nessas opiniões agora que ele vai começar a governar. Não sabemos se ele de fato vai seguir, né, essa ideia, mas como ele vem sendo preparado para isso já há tantos anos, é provável que ele decida, né, por seguir esse mesmo estilo da mãe dele e deixar um pouco de lado essas manifestações para que possa atender a todos, né? É conhecido que a rainha sempre teve essa visão muito forte muito pragmática, né, de que deveria agradar a todos, digamos, para que pudesse ter uma boa governabilidade. Então, ela sempre deixou questões mais polêmicas, né, e mais políticas, para serem tratadas de fato ali pelo parlamento e não em relação a ela. Por isso, a gente nunca teve manifestações vindas diretamente da rainha que fossem assim muito polêmicas ou que tratassem de assuntos controversos, porque ela sempre teve esse sentido de apaziguar, né, de tentar fazer com que todos os povos ali fossem contemplados com a sua visão, com a sua simpatia, digamos. Muito bem, há uma grande expectativa nesse momento para a chegada do rei Charles III. Né? Ele já chegou? Já chegou. A gente viu ao fundo, a imagem mostrou bem de longe, né? Mas eu já vi aqui algumas outras imagens de agências internacionais. O veículo está entrando nesse momento, né? A gente vê até que o portão está aberto, os veículos já passaram pelo portão do Palácio de Buckingham. O Charles passou bastante sorridente, acenando para as pessoas, mas diferentemente de ontem, ele não parou para cumprimentar quem estava por ali. Então, o carro dele entrou mais 2 ou 3 carros de apoio e nesse momento, daqui a pouco, nós teremos o fechamento dos portões e não é aguardado nenhum tipo de apresentação pública do rei Charles, pelo menos nesse momento, ou pelo menos no protocolo não existe previsão de que ele apareça ali para cumprimentar as pessoas como fez ontem. Se fosse fazer, provavelmente já teria parado um pouco antes, como aconteceu ontem de maneira bastante surpreendente. Né? Então hoje o rei Charles já está de novo no Palácio de Buckingham e deve continuar ao longo do dia, porque a agenda hoje dele é realmente bastante privada. A gente tem que lembrar que ainda é preciso fechar a agenda sobre o sepultamento da mãe, né? Os dados sobre o funeral ainda não foram divulgados por completo. Há uma previsão de que aconteça o funeral na segunda-feira. O rei Charles já assinou um documento em que esse dia será um feriado bancário, feriado em que escolas, creches, comércio deverão permanecer fechados. Até lá nós temos os 10 dias de luto decretados pelo governo do Reino Unido. Esses 10 dias já foi até emitido um comunicado que ninguém sabia muito bem o que fazer, né? E já foi emitido um comunicado que escolas podem funcionar, bancos podem funcionar, o comércio pode seguir sua vida normal durante esses dias, a não ser no dia do funeral. Esse dia sim deverá ser respeitado. Então, ainda há protocolos a serem desenhados para que a gente possa ter acesso a outras informações. Mas tudo indica que o funeral será na segunda-feira, dia 19, já jogando um dia mais adiante, porque a expectativa é que fosse no domingo, dia 18. E tem toda uma sequência que já foi bem planejada, meticulosamente, né, em relação à morte da monarca, e logo na sequência começaram os protocolos. Por exemplo, o plano começou já na quinta-feira com a morte da monarca, né, com a Operação Unicórnio. Apenas o rei Charles III teve o poder de decidir sobre determinados aspectos, assim que começou todo esse protocolo. Na sexta-feira ontem, o rei Charles e a esposa Camila retornaram a Londres, depois de passar a noite em Balmoral, a residência escocesa onde a rainha Elizabeth II estava e acabou morrendo, né, no dia anterior, na quinta-feira. Hoje, dia 10 de setembro, né, no sábado, um conselho de autoridades se reuniu durante a manhã no Palácio de St. James, de Londres, e
proclamou então Charles III como rei e a gente tem acompanhado desde então, ao vivo aqui na Record News, tudo o que está acontecendo nesse momento. À tarde, o novo rei deve receber então a primeira-ministra e também os principais ministros britânicos. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho mais com a Cristiane. Cristiane, qual que é a expectativa então do parlamento britânico agora com o rei Charles? Bem, agora então resta saber como que ele vai seguir esse estilo de governo. A princípio não deve haver uma mudança muito grande, né, entre o posicionamento dele, porque como ele mesmo já havia dito, ele deve se inspirar no governo da mãe e seguir da mesma forma, mas ainda não temos como ter nenhuma certeza, né, sobre qual estilo ele vai adotar. Foram muito poucos dias ainda para que a gente possa ter uma visão maior, mas uma coisa interessante que a gente já pode começar a pensar, né, nesse estilo de como vai ser esse governo dele, é o próprio fato de que talvez ele seja um pouco mais, digamos que, acessível, de certa forma, do que foi a rainha, no sentido de que nós podemos perceber na aparição pública que ele fez ontem, né? Uma coisa que seria impensável na época da rainha seria alguém, por exemplo, tocar, né, na rainha, se aproximar daquela forma. E nós vimos que uma súdita chegou perto dele e chegou a dar um beijo no rosto do novo rei. E ele aceitou, assim, não foi uma coisa que aconteceu, assim, que escandalizou ele, de certa forma. Então, a gente pode pensar que talvez ele vá, né, tentar realmente fazer com que a opinião pública em relação a ele seja mais positiva, porque nós temos um rei que foi preparado toda a vida para isso, mas que ainda assim existe uma desconfiança da população em relação a ele. Alguns dados de pesquisa do Instituto YouGov que saíram na época do jubileu de platina há poucos meses indicam que a maior parte, né, dos respondentes da pesquisa tinham mais confiança no príncipe William do que no próprio príncipe, até então príncipe Charles, para ser o sucessor da rainha. Então ele vai ter aí, né, que atender às expectativas desse povo que não sabe ainda, né, exatamente o que esperar. Afinal de contas, são pouquíssimas as pessoas que têm uma memória ainda do que era ser governado por alguém que não fosse a rainha, né? Então, são 70 anos em que a maioria dos britânicos hoje nasceu e cresceu já sob o reinado da rainha Elizabeth II. Então, as expectativas são muito grandes, né, para saber se o rei Charles vai seguir o legado da mãe ou se ele vai colocar elementos próprios dele aí, né, nesse reinado. Agora, o príncipe William é, como você disse aí, um pouco mais benquisto, vamos dizer assim, do que o rei Charles nesse momento. Você acredita que o príncipe William vai colaborar com a popularidade do pai nesse momento? Certamente, eu acredito que ele vai sim colaborar, até porque agora que ele é o primeiro na linha de sucessão, a tendência é que os dois trabalhem juntos, né, para que a monarquia se fortaleça. Sempre existiu um medo muito grande do que aconteceria no momento em que a rainha não estivesse mais aqui, então eles devem sim se unir para que a monarquia se fortaleça, especialmente porque houve, né, muitos episódios complicados na família nos últimos tempos, inclusive o próprio afastamento do príncipe Harry e da esposa, e isso fez com que a imagem pública ficasse um pouco arranhada. Então a tendência é que os dois juntos agora procurem, né, consolidar ainda mais essas bases, especialmente porque o rei Charles ele já assume numa idade bastante avançada. Então ele dificilmente vai conseguir governar por tanto tempo quanto a mãe dele conseguiu. Então é importante que ele e o príncipe William sejam bastante alinhados, né, para que a monarquia se mantenha firme e forte como tem sido até hoje e como a rainha conseguiu manter, né, durante todos esses anos. Com a morte da monarca, a rainha Elizabeth II, automaticamente o primogênito dela, né, o Charles, acaba assumindo como rei, né? E automaticamente também, na sexta-feira, o rei britânico, né, o Charles III, concedeu os títulos de príncipe e princesa de Gales ao seu filho mais velho, que é o William, que a gente está falando aqui, e também a nora dele, a Kate, né, passando os títulos que ele e a sua falecida esposa, a Diana,
possuíam anteriormente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Cristiane, sobre as responsabilidades que se tem, então, o príncipe e a princesa de Gales agora, né? Sim, então o príncipe e a princesa, eles agora passam, né, a esse título oficial e eles vão continuar fazendo, de certa forma, o que eles já vinham fazendo, mas isso agora toma uma proporção maior, né? Então, o rei, assim como a rainha, ele não tem como estar presente em tantos eventos, né, que são solicitados do monarca. E por isso, eles vão ter o papel principal de tomar, né, esse espaço e representar o rei em diversas ocasiões formais, né, não só no Reino Unido, como por todo o mundo também. Eles já faziam, de certa forma, isso, né, na época da rainha, mas agora isso se torna uma função ainda mais importante, porque os olhos do mundo vão estar em cima, né, do William ainda mais, porque ele, né, já é o primeiro na linha de sucessão do trono, e tudo que ele fizer agora pode indicar o que no futuro se deve esperar, né, do novo rei da Inglaterra. Então, com certeza essas funções deles vão ser cada vez mais importantes, né, para a realeza britânica. Agora, o irmão do príncipe William, né, o príncipe Harry e a esposa Meghan Markle, né, eles se afastaram um pouco aí da realeza. E o que hoje ele teria, o príncipe Harry, qual seria a função dele hoje, mas que ele ainda não recebeu por causa desse afastamento da família britânica? Tem como você explicar um pouquinho pra gente o que ele seria hoje, mas ele não é? Então, ele continua, né, tendo o título dele, de qualquer forma, como príncipe, por ser filho, né, do rei Charles, só que ele não tem mais funções oficiais representativas da realeza. Então, hoje, se ele continuasse, ele iria provavelmente receber um novo título, já que todos eles, né, receberam títulos de nobreza que foram sendo herdados, né, dentro da linha de sucessão. Então, ele iria provavelmente receber um novo título também e assumir novas funções, né, para essa representação do rei. Como eu havia mencionado antes, né, a família tem esse dever de representar o rei nesses eventos e atividades, e ele e a Meghan Markle iriam, né, ter essa função também. Só que como eles se afastaram da vida pública da realeza, agora então eles não têm essa obrigação, né, de fazer qualquer atividade que seja diretamente ligada ao governo, à realeza. Eles ficam, né, continuam sendo da família, ele continua tendo o título, mas não tem nenhuma representatividade oficial em qualquer atividade que ele venha a exercer. Agora, uma outra curiosidade grande nessas horas é em relação à herança. Muita gente pergunta sobre a herança que agora recebeu o rei Charles III, né? Ele herda uma fortuna privada aí da mãe e não terá que pagar imposto sucessório de parte dessa herança. O filho mais velho da Elizabeth II, ele deve herdar então cerca de 425 milhões de euros, além de outros subsídios. A cotação do euro hoje está em R$ 5,23. O valor então da herança é de equivalente a 2 bilhões e 222 milhões e 75 mil reais. É muito dinheiro, né? Ao contrário do que acontece com os seus súditos, ele não terá de pagar então um imposto, entregar aí um imposto por uma parte desse valor. No Reino Unido, heranças com o valor a partir de 325 mil libras, que é o equivalente a 1 bilhão e 940 milhões de reais, estão sujeitas a um imposto sucessório de 40%. O Charles III, então, está isento, graças às regras aprovadas em 93. De acordo com essa determinação, os bens passados de um soberano ou do consorte, né, de um soberano para o próximo monarca estão livres de imposto sucessório. Esse dinheiro todo acaba sendo herdado então por Charles III. A Elizabeth II teria modificado o testamento dela dias antes de morrer. Essa é uma outra curiosidade também. A rainha Elizabeth II, que faleceu na quinta-feira aos 96 anos, teria modificado o seu testamento em 30 de agosto e teria excluído 2 membros da sua família, que é a nora Meghan Markle e a filha Lilibet Diana, eu não sei dizer o sobrenome dela aqui, eu vou arriscar, Mountbatten Windsor. Mountbatten.
e da sua bisneta. Após a notícia, a Inglaterra ficou chocada, né? Então, Cristiane, como é que você analisa, então, essa questão da monarca ter modificado o testamento, vamos dizer assim, poucos dias antes da sua morte? Isso tem um impacto muito grande nessa relação como um todo? É uma questão bastante curiosa, né, que ela tenha feito essa modificação assim tão recente, mas a gente pode pensar pelo lado de que toda essa fortuna, né, da realeza, ela vem também em certa parte daquele valor que a rainha recebe. É como se ela recebesse um pagamento, né, pelos seus serviços para o governo britânico. Então, se eu não me engano, são 25% do Crown Estate, que é um fundo imobiliário privado, que vem, né, para a rainha, e ela recebe esse valor. Agora o rei Charles também vai receber. Então, tudo muito relacionado a essas funções que são desempenhadas para o governo, né, para servir a realeza. E como a Meghan Markle foi afastada, né, ela foi afastada, não, ela pediu o afastamento dessas funções, ela já não é mais parte, né, desse protocolo real aí. A gente pode, né, imaginar que talvez tenha uma associação com isso, né, com o fato de que ela não é mais parte dessas funções. E o príncipe Harry, apesar dele também ter se afastado, ele é um membro da família, né, por nascimento, mas ela não. E como a Lilibet é filha dos dois, né? Então, talvez por isso a rainha tenha optado por incluir, né, as duas como membros. Mas pode ser bastante polêmico, né? Nesse sentido de a gente pensar o porquê das duas especificamente. Mas é mais nesse sentido mesmo dessa origem aí, né? Da onde pode vir a fortuna. E a gente está vendo imagens aí da rainha, né? Ela que nunca foi vista sem algum acessório luxuoso. A sua clássica bolsa Lanier e um chapéu ou lenço no seu penteado ali, sempre impecável, né? Dentre as joias preferidas de Elizabeth II, tem uma curiosidade: há um conjunto de peças de água marinha mais conhecida do mundo, mas teve as pedras preciosas extraídas do alto da Pedra da Onça, em Itarana, na região centro-serrana do Espírito Santo. Uma joia brasileira. Ao todo, estima-se que o cofre da coroa tenha mais de 300 joias. Também são mais de 200 bolsas, né, dessa marca que eu disse aí, Lanier, né? Cada uma custa pouco mais de 1.000 libras, 1.100 libras, é o equivalente a R$6.500. E milhares de outros itens, acessórios pessoais e verdadeiras relíquias que pertencem à família real. Toda essa luxúria, então, acaba endossando essa questão da monarquia, né? A rainha, o rei, eles sempre são vistos ali com grandes peças preciosas, e isso tudo acaba ficando dentro da família real nesse momento, né? Agora são 8h35 pelo horário de Brasília. William, a gente tem mais informações em relação aos próximos passos a partir de agora, dessa solenidade de hoje? Tiago, hoje, além desse encontro do rei Charles com parte, né, do parlamento do Reino Unido, a agenda não prevê muitas outras coisas destinadas ao rei. O que nós temos agora realmente é a preparação para o funeral da rainha Elizabeth. A gente lembra que o corpo dela ainda está ou estaria em Balmoral, né? Claro que essas informações acabam sendo bastante privadas, e o corpo vai para o castelo de Holyrood, que fica em Edimburgo, na Escócia, né? É um palácio que seria a sede do governo do reinado na Escócia. O Palácio de Balmoral é um palácio de descanso, de verão, né? O Palácio de Holyrood seria como o Palácio de Buckingham, um palácio de trabalho, né, na Escócia. Então o corpo vai para lá, o local já está completamente cercado, já há todo um regramento no entorno dessa região central para que esse caixão passe por ali. A expectativa é que talvez ele venha até num carro fechado, e depois esse caixão vai ser exibido para o público num curto espaço de tempo, até que depois essa urna seja levada à cidade de Londres. Em Londres, esse caixão seria transportado talvez aí numa carruagem, né, seguida ali pelos guardas reais, numa procissão, como a gente viu
no sepultamento, a gente não, né? A história nos conta, as imagens nos mostram como foi o sepultamento de George VI há 70 anos, né? Quando a Rainha Elizabeth perdeu o seu pai. Então, há toda uma expectativa, ainda não há cravada a data exata do funeral, provavelmente segunda-feira, mas esses próximos passos estão começando a se desenhar com mais detalhes a partir de agora. Inclusive, o rei Charles, fala-se aqui nas agências de notícia internacionais, que ele estaria sentado com parte do seu conselho justamente para definir esses últimos detalhes, cravar o dia do funeral e todos os passos que virão a seguir. A gente lembra que, pelo protocolo, ele deve começar a viajar os países que integram o Reino Unido. Então, amanhã ele estará na Escócia, ele estará no parlamento escocês, que fica exatamente em frente à área histórica, em Edimburgo, né, onde está o Palácio de Holyrood. Né? Então, ele fará ali um discurso para o parlamento escocês, se apresentando como novo rei, também será, né, proclamado como rei ali amanhã, e depois ele passa a viajar também para o país de Gales, Irlanda do Norte, cumprindo toda essa agenda, onde recebe, né, as homenagens, né, as autoridades prestam suas homenagens e o luto em relação à Rainha Elizabeth, e também, claro, o cumprimentam como o novo monarca. E aí depois ele retorna para Londres, onde começa a agenda do funeral especificamente. Como disse o William, né, as administrações descentralizadas da Escócia, Gales e também Irlanda do Norte devem proclamar Charles III como o novo rei. E é sobre isso que eu pergunto agora para a Cristiane, como é que fica a expectativa então desses países que integram o Reino Unido, levando em consideração também o recente Brexit que aconteceu com o primeiro-ministro, Boris Johnson, isso, agora mudou, né? É a Liz Truss. Como é que fica a relação desses países agora com o novo rei? A princípio não deve haver uma ruptura muito grande, né? Eles devem continuar mantendo o bom relacionamento que já era feito antes, especialmente porque já era esperado, né, que o rei Charles assumisse. Então, existe uma expectativa, sim, de que ele vá manter aí o legado da mãe dele e que vá manter também as coisas funcionando bem, né, digamos, como ela conseguia fazer, sendo tão pragmática, né? Então, espera-se que as coisas se mantenham estáveis e que tudo fique bem, né, agora que ele assume o poder e passa a ser esse representante, porque a gente tem ele como chefe de Estado numa função que é bastante protocolar. Então, apesar dele não ter, digamos que ele tem voz, mas ele não toma as decisões, né? Isso é função do primeiro-ministro. Mas ele vai ser o representante que vai ser a cara desses países, né? Em todos os aspectos internacionais. Ele tem essa função. Então, espera-se, né, que ele cumpra isso de maneira tão bem representada quanto a mãe dele fez. Grandes expectativas agora com o novo rei da Inglaterra. Eu vou convidar a Cristiane a permanecer com a gente, porque a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com essa cobertura especial sobre a proclamação de Rei Charles, agora terceiro rei Charles III, né, como rei depois da morte da Rainha Elizabeth. A gente volta em instantes. Estamos de volta ao vivo com a cobertura especial sobre a proclamação de Charles III como monarca, rei da Inglaterra. Agora são 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Você vê imagens ao vivo direto de Londres e a gente vai atualizando em tempo real para você o que está acontecendo neste momento. Enquanto isso, a gente volta a conversar com a Cristiane Lopes, analista internacional e pesquisadora do Grupo de Estudos da Eurásia. Cristiane, a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, enquanto o comercial estava aí, sobre essa relação do rei Charles agora com a primeira-ministra, Liz Truss, né? Foi uma mudança muito grande que teve agora, né, com a primeira-ministra, né, que ela tomou posse, e a última imagem que se tem da monarca viva é justamente com a primeira-ministra recém-possada Liz Truss. Como é que fica agora a relação dela com agora o rei Charles III?
Exatamente, nós temos uma situação bastante peculiar, né, que não havia acontecido antes na história inglesa, que é essa mudança, né, praticamente na mesma semana do primeiro-ministro, né, agora primeira-ministra, e também do rei, né, que se modificou ao mesmo tempo. Então, nós temos uma tradição muito longa aí de primeiros-ministros e da rainha, ela... Inclusive, a Liz Truss é a 15ª desde o Winston Churchill, que foi quem era o primeiro-ministro na época em que a rainha assumiu. E a relação entre o primeiro-ministro e a rainha sempre foi muito importante, né? Inclusive, a própria rainha já declarou anteriormente que o Winston Churchill, por toda a experiência que ele tinha, ele ajudou bastante quando ela, aos 25 anos, assumiu o trono e ainda, né, estava aprendendo a exercer essas funções. Então, nós tínhamos naquele momento uma rainha bastante jovem, ainda sem experiência, e um primeiro-ministro que já era bastante experiente ali no governo. Agora, a gente tem uma situação bem diferente, né? Porque... apesar do rei Charles não ter experiência como rei, né, claro, ele vem sendo preparado há muito tempo. Então, se a gente for comparar, a rainha assumiu aos 25 anos, ele assumiu aos 73. Então, ele já tem aí, né, uma vivência pública muito grande. E a Liz Truss, ela já assume com um desafio bem grande, porque o Reino Unido tem passado por problemas com a inflação, que está muito alta, né, por causa do aumento das contas energéticas. Então, ela tem esse desafio grande pela frente, e agora nós precisamos ver como vai ser a relação dos dois. É conhecido que nem sempre a rainha concordou, talvez, pessoalmente, com coisas que foram, decisões que foram tomadas pelos primeiros ministros. Conta-se que é possível que houvesse alguma tensão entre as opiniões dela e da Margaret Thatcher, por exemplo, né, que foram episódios bastante controversos, mas como eu mencionei antes, não era o papel, né, da rainha, ela nunca tomou para si a função de dar uma opinião própria em relação a isso. Então, ela sempre aderiu, né, ela dava conselhos, dava sugestões, inclusive vários primeiros ministros se manifestaram dizendo que ela sempre... com opiniões muito sábias, né, por todo o conhecimento que ela tinha, mas ela nunca interferiu, né, nessas decisões que eram tomadas. E agora, como a gente já tinha comentado antes, né, o rei Charles, por ter essas opiniões próprias fortes, que ele já manifestou há algum tempo atrás, precisamos ver se ele vai manter essa linha, né, de se alinhar ao primeiro-ministro, no caso a primeira-ministra, ou se vai haver alguma tensão aí entre a relação dos dois. Mas espera-se que as coisas se alinhem de uma maneira mais tranquila, né? Espero-se que eles consigam trabalhar juntos para trazer uma situação melhor aí, né, para o Reino Unido, que depois da pandemia ainda está tentando, né, se recuperar aí economicamente, enfim. Então, espera-se que eles consigam juntos montar estratégias, né, para que as coisas fiquem bem para a população. Muito bem, expectativas foram renovadas agora, né? Eu gostaria de agradecer a Cristiane Lopes, analista internacional e pesquisadora do Grupo de Estudos da Eurásia, por essa entrevista. Cristiane, muito obrigado por atender a Record News. Certo, eu que agradeço o convite.